Revolucionando Relacionamentos. Livro do autor Drummond Lacerda. Princípios para transformar o relacionamento consigo e com o próximo. Ame o teu próximo como a si mesmo. Mateus, capítulo 22, versículo 33. Essa ordem de Jesus deixa claro que para valorizar e investir nos relacionamentos de forma saudável, precisamos ver como estamos lidando com o nosso interior. Muitas pessoas estão tentando desesperadamente transformar a relação delas com o outro e não percebem que o principal problema está dentro delas. Focam o olhar no que está fora e perdem a atenção ao que está dentro. Por isso veremos neste livro, primeiramente, a questão intrapessoal, sua importância e influência nas questões interpessoais. Perceberemos questões como a formação de nossa identidade e fatores que atrapalham as relações como perfeccionismo, insegurança, complexo de inferioridade, complexo de superioridade, bem como as fugas que a alma busca para não se deparar com as mudanças internas necessárias. Em um segundo momento, vamos observar a questão interpessoal e princípios importantes para melhorar nossos relacionamentos. Da identificação com o outro à resolução dos conflitos, discutiremos diversas verdades objetivas e poderosas, que, se praticadas, podem fazer nossas relações darem um enorme salto de qualidade. Abra o seu coração, pois o que veremos neste livro tem um poder para revolucionar os seus relacionamentos. Se alguém não aprendeu a arte de se relacionar com outras pessoas, ele está condenado à mediocridade, não importando quais sejam seus outros dons. Gordon Lindsay. Gritos, médico, enfermeira, uma mãe ansiosa, um pai com um coração na boca. A tensão se estende por horas até que, enfim, a mão do doutor agarra o bebê e conclui o parto. A criança é trazida ao mundo exterior por um médico e entregue ao colo carinhoso de sua mãe. Logo, o pai, emocionado, também vai segurar o bebê. Você consegue ver mais do que relatos de um nascimento aqui? Deu para reparar que do médico ao pai emocionado, a existência de um ser humano depende de outras pessoas? Na verdade, antes mesmo do parto, duas pessoas tiveram que se relacionar para que uma nova vida surgisse dentro da mãe. Do parto em diante, questões como alimentação, saúde, serão vitais para que esse ser gerado por pessoas continue existindo e ele não conseguirá cuidar disso sozinho. Ao olhar para o início da vida, observe um princípio. Não existe indivíduo sem sociabilidade. Não é possível viver sem estar conectado a pessoas. A vida de um ser humano depende de outros seres humanos. A independência dos outros não é um sinal de maturidade, mas pode ser indício de morte. Embora a situação não seja tão dramática como no início da vida, o distanciamento das pessoas e as dificuldades de relacionamento ocasionam problemas a um indivíduo. Quando Deus criou Eva, ele disse ao observar Adão sozinho: não é bom que ele esteja só. Gênesis, no capítulo 2, versículo 18. Quem o criou conectou você a outros. Viver sozinho nunca lhe fará bem. Por mais que deem trabalho, os relacionamentos, em alguns momentos, não sejam agradáveis, se manter distante de outros é muito pior para a sua qualidade de vida. Em entrevista ao jornal Globo, o psicólogo John, diretor do Centro de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade de Chicago, afirmou que a solidão está relacionada ao mau funcionamento do sistema imunológico, ao aumento da pressão sanguínea,
à elevação dos níveis de hormônio do estresse, a um sono ruim, ao alcoolismo, ao uso de drogas e mesmo a alguns tipos de demência em pessoas mais velhas. Os indícios são tantos que a solidão já pode ser considerada um fator de risco para a saúde, tão séria quanto a obesidade e o tabagismo. Somos muito mais interdependentes do que costumamos acreditar. O ser humano precisa do outro para existir no mundo e para ter qualidade de vida. Sem bons relacionamentos, o potencial, o talento e os dons ficam restritos ao indivíduo e tendem a ser pouco usados, utilizados em baixo grau ou até mesmo serem deixados de lado no decorrer da vida. Recordo-me de um gerente de um grande banco no Rio de Janeiro contando a respeito de uma profissional muito talentosa que trabalhava na agência dele, mas que era difícil de relacionar. Apesar de sua grande habilidade na área administrativa, esse gerente me relatou que o talento incrível dela era o único motivo para ela não ser demitida, pois todos que com ela trabalhavam não conseguiam lidar com ela. Para não acabar com a equipe, essa funcionária vivia sendo transferida de agência em agência e nunca realizava um trabalho muito amplo em longo prazo. Esse é apenas um dos inúmeros casos de talentos que não avançaram por dificuldades nos relacionamentos. Várias bandas de música, ministério e projetos maravilhosos não foram à frente porque os membros dos mesmos não sabiam se relacionar. Uma pessoa pode ter o dom de cantar, pregar, liderar, aconselhar, administrar, porém, se não souber lidar com pessoas, tudo isso pode ir por água abaixo. Como afirma o escritor John, muitas vezes o que separa o sucesso do fracasso é a nossa habilidade nos relacionamentos. Não importa o que você queira fazer, se não é capaz de alcançar o sucesso junto a outras pessoas, nunca o alcançará. Grandes projetos sempre precisam de pessoas. Se alguém deseja elaborar um projeto grande no trabalho, na igreja ou em qualquer outra área, precisará se relacionar com pessoas que irão dar o apoio necessário para que o projeto se realize. Até mesmo esportes individuais, como o tênis, precisam de uma equipe de apoio que contam com fisiologista, fisioterapeuta, técnico, entre outros, para que o tenista tenha sucesso. Por isso, uma das maiores procuras hoje no mercado de trabalho são por pessoas que se desenvolveram a habilidade de se relacionar. Página 11. Pessoas antes de tudo. Devido a essa importância dos relacionamentos, é fundamental que tenhamos em vista, antes do desenvolvimento da habilidade de se relacionar, o valor de uma pessoa. Pode parecer óbvio demais isso. Contudo, muitas vezes nos concentramos mais no que fazemos do que para quem fazemos. Focamos-nos em dicas e técnicas para nos relacionar e perdemos o foco da pessoa, que é o alvo de tudo isso. É muito comum pessoas ficarem envolvidas com seus ministérios e trabalhos e esquecerem do ser humano que é alvo deles ou que participa e coopera com eles. O maior trabalho que fazemos não tem a ver, em primeiro lugar, com coisas, mas com pessoas. Nenhuma função pode ser colocada acima das pessoas, porque, na verdade, a existência da função depende de pessoas para exercê-la. Existiria um médico sem que nunca houvesse um doente? Um líder sem liderados? Uma mãe sem filho? Libertador sem o preso? Professor sem aluno? Fica claro que a função só existe porque uma pessoa precisa dela. Quando Deus chama Moisés, ele afirma: "E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito,
e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, porque conheci as suas dores. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Embora o chamado seja divino, é possível perceber neste texto que o chamado é para o povo necessitado. No livro de Atos, vemos também o necessitado conduzindo na direção do Senhor o chamado de Paulo. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos capítulo 16, versículo 9. Observando esses textos, fica claro que nunca haveria um chamado divino sem que a pessoa necessitasse do mesmo. Por isso, é inconcebível ver pessoas pensando mais na sua habilidade de pregar, administrar, liderar e na responsabilidade de sua função do que nas pessoas que estão envolvidas nisso. Jesus é o maior exemplo dessa verdade. Não considerou o ser igual a Deus importante, Filipenses 2, versículo 6, nem seu status de ser um grande mestre, sua fama, milagres, nem mesmo sua integridade física ele considerou ao se entregar na cruz para salvar e abençoar pessoas. Se Jesus se concentrasse apenas em fazer milagres, ficaria preso à sua função e nunca resolveria o maior problema do homem, que é a salvação do pecado. Quem se concentra apenas no que faz pode perder o maior propósito de sua função, que é abençoar pessoas. Certa vez, o diretor de uma grande empresa estava conversando com alguns dos seus funcionários na entrada do prédio, quando um dos seus líderes chegou apressado e nem cumprimentou as pessoas que ali estavam. Então o diretor foi atrás dele e questionou o porquê de sua atitude. Este líder justificou-se dizendo que não parou para conversar porque estava ocupado com a carga de trabalho que ele tinha que fazer. Esse diretor então o corrigiu dizendo: você acabou de passar pelo seu trabalho e não o fez bem. Não há sacrifício por sucesso que justifique pessoas machucadas ao seu redor. Já ouvi ministros, anos atrás, vangloriando-se do seu ministério, dizendo que tiveram que abandonar sua família para cumprir seu chamado. Falavam isso para valorizar seu sacrifício ministerial, a fim de que todos os presentes valorizassem o que ele fez. No entanto, não percebiam que um sucesso que sacrifica pessoas não é sucesso. Não compreendiam que os fins não justificam os meios, que os resultados não são mais importantes que as pessoas. Mesmo que o que você faz seja algo importante, certifique-se de não estar sacralizando o que faz. Nos evangelhos, Jesus travava uma batalha contra religiosos que preferiam honrar o sábado ao ver um doente ser curado. O curioso é que o sábado foi instituído por Deus para os judeus e o próprio Jesus respeitava o descanso sabático. No entanto, como o próprio Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27. Ou seja, por mais santo que o sábado seja, ele não é mais importante que abençoar pessoas. Porque para Deus, as pessoas são mais sagradas do que qualquer instituição. Precisamos entender que nossos, entre aspas, sábados, por mais certos que sejam, não podem estar à frente de pessoas feridas. Não há nada de errado com o nosso ofício. Na verdade, o trabalho não é uma maldição, mas uma bênção de Deus. Porém, quando preterimos e machucamos pessoas por causa da nossa função, acabamos profanando aquilo que é santo. Lembro-me, quando adolescente, de passar momentos maravilhosos de oração, de madrugada na cozinha da minha casa. Ali recebi tanto de Deus. E um desses dias estava andando na cozinha e vi a pia cheia de louça suja. No meio da oração pensei em lavar a louça para ajudar minha mãe.
pois de manhã ela faria muitas coisas e isso com certeza a ajudaria. Todavia, por um instante desisti da ideia, pois pensei que isso atrapalharia o fluir na oração. Naquela hora, o Senhor me corrigiu dizendo que tão santo como estar buscando sua face era poder ajudar a minha mãe com aquela louça. Não me entenda mal, não estou falando contra a oração. Não estou dizendo que não devemos dedicar boas horas de clamor. Apenas estou dizendo que há momentos em que outros estão precisando de nós e assim fazemos de uma coisa santa como a oração algo profano, ou não servimos a quem está próximo de nós. Em nossa sociedade contemporânea, não sacralizamos apenas nossas ações e tarefas, mas também objetos. Fazemos coisas sem transformarem em sábados, mais importantes do que os indivíduos que nos cercam. Isso é o que chamamos de materialismo. Quando o carro, o dinheiro, o celular, o computador ganha mais espaço no coração de alguém do que as pessoas que o cercam. É interessante perceber que ninguém no leito de um hospital, perto da morte, gostaria de segurar a chave do seu carro ou abraçar um montante de dinheiro, ou ver tão pouco a foto de sua linda casa. Na verdade, nessa hora, todo ser humano gostaria de segurar a mão e contemplar o rosto de uma pessoa que ama. Por que será que, ao longo da vida, não valorizamos o que gostaríamos de ver ao nosso lado na hora da morte? Parte o coração de tristeza ver tantos idosos abandonados por suas famílias em asilos. É tão inconcebível ver a lastimável atitude dos familiares. No entanto, embora seja errada a postura da família, muitas vezes eles apenas estão dando na mesma moeda do que receberam. Muitos desses idosos, enquanto mais ativos, valorizaram tanto coisas e bens que nunca deram atenção aos filhos. Assim vivem, no final da colheita, o abandono que semearam durante toda a vida. Se você ainda se lembra, este capítulo começou falando do papel fundamental das pessoas para o início da vida e termina falando da importância de estar com pessoas no final da mesma. Se você quer ser bem-sucedido em relacionamentos, aprenda a valorizar pessoas acima de bens, sábados ou função. No início ou no fim da vida, você descobrirá que estar com pessoas é um presente de Deus e que vale a pena viver. Página 15. Relacionamento intrapessoal e interpessoal. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22, versículo 33. Esse mandamento nos manda amar o próximo como amamos a nós mesmos. Convoca-nos a relacionarmos de forma interpessoal como fazemos de forma intrapessoal. Essa ordem de Jesus deixa claro que para valorizar e investir nos relacionamentos de forma saudável, precisamos ver como estamos lidando com o nosso interior. Muitas pessoas estão tentando desesperadamente transformar a relação delas com o outro e não percebem que o principal problema está dentro delas. Focam seu olhar no que está fora e perdem a atenção ao que está dentro. Acabam assim se frustrando e perdendo a qualidade dos seus relacionamentos. Por isso, primeiro veremos neste livro a questão intrapessoal, sua importância e influência nas questões interpessoais. Perceberemos que questões como a formação de nossa identidade e fatores que atrapalham as relações, como o perfeccionismo, insegurança, complexo de inferioridade, complexo de superioridade, bem como as fugas que a alma busca para não se deparar com as mudanças internas necessárias. Em um segundo momento, neste livro, observaremos a questão interpessoal e princípios importantíssimos
para melhorar nossos relacionamentos. Da identificação com o outro à resolução dos conflitos, discutiremos diversas verdades objetivas e poderosas, que, se praticadas, podem fazer nossas relações darem um enorme salto de qualidade. Tenha em mente a grande importância dos relacionamentos em sua vida. Abra o seu coração, pois o que veremos neste livro tem poder para revolucionar sua vida para sempre.